Este ano que começou é ano de guerras. Por quê? Porque está escrito na Bíblia. Nós estamos vivendo um período chamado Apocalipse, que é a grande tribulação, é só o início. E Jesus fala que o início da grande tribulação é precedido por sinais, guerras, rumores de guerras. O que é rumores de guerra? É quando você só está ouvindo falar. A guerra entre Israel e Irã, a guerra entre os Estados Unidos e Venezuela. Isso é rumores de guerra porque não é aqui. Então, está acontecendo algo que a Bíblia diz que iria acontecer. É o início da grande tribulação. O início da grande tribulação é chamado de princípio das dores. As dores da grande tribulação não é qualquer dor. É dores de guerras. É dores de terremotos. É dores de pandemias. Se prepare porque vai vir uma outra pandemia. E a guerra também vai chegar no Brasil, porque não vai escapar nenhum país. Do tempo da grande tribulação, ninguém vai ficar isento. Nós estamos vivendo o início da grande tribulação. E tem sinais que comprovam isso na Bíblia e aqui, onde nós estamos presenciando pela mídia. Por isso você não pode perder tempo longe de Jesus. Já perdeu tempo demais. Se perder mais tempo, vai perder a salvação. A salvação é o mais importante do que as coisas da vida. Você vive e morre. Mas depois da morte tem uma outra vida, a eternidade. Todos nós somos eternos. Porque o que morre é o corpo. A alma jamais morrerá. Por quê? Porque a alma vem de Deus e Deus não morre. Porque Jesus diz assim, que você me confessar diante dos homens da terra, eu confessarei também você diante do meu Pai que está no céu. Então, para entrar no céu não é apenas crer em Jesus, é confessar Jesus. A confissão é uma aliança que você está fazendo com Ele. Jesus é o nosso noivo, por isso que nós precisamos confessar Ele. Chegue hoje para confessar Jesus. Nós estamos no início da grande tribulação, não tem tempo a perder. Já perdeu tempo demais, cuidado para não perder a salvação. Jesus está insistindo com você porque Ele quer te salvar, Ele te ama. Se você não fosse importante, Ele não estaria insistindo outra vez. E mais outra vez. Ele vai insistir de novo. Porque Jesus conhece quem é os dele. Ele sabe quem é você. E aí quando você não vai na igreja, Ele manda a igreja até você. Nós somos os representantes do céu na terra. Quando eu falo de grande tribulação, irmãos, a Bíblia está me dando sinais. Os discípulos chegam para Jesus e dizem assim, Jesus, qual é o sinal que nós vamos ter da tua vida? Jesus diz assim, olha, vocês vão ouvir falar de guerra, de rumores de guerra, de fome, peste, terremotos em vários lugares. Vai se levantar nação contra nação, vai se levantar reino contra reino, mas não é o fim. Ainda não é o arrebatamento. É o início da grande tribulação. O reino contra reino significa o reino das trevas, que é o reino de Satanás, contra o reino de Cristo, que somos nós. Perseguição aos cristãos. Reino contra reino é perseguição aos cristãos. Na África, continente africano, mais de 150 mil cristãos foram mortos por um grupo chamado Boko Haram. Cristão em outro país não tem valor. E você aqui é livre e rejeita Jesus. Existem pessoas que estão dando a vida por amor a Jesus em países muçulmanos. Estão morrendo sem negar Jesus.
Jesus. Então, no período da grande tribulação, tanto de crente que vai morrer por amor a Jesus, está escrito no livro de Apocalipse que o povo de onde vem o anticristo vai matar até essa parte das pessoas da terra. Quanto que dá até essa parte de 8 bilhões? Dá quase 3 bilhões de gente morta por amor a Jesus. E você pode estar incluído nessa pessoa que morrerá por amor a Jesus. Nós estamos no início da grande tribulação. Se prepare. Toda a terra tem que ouvir essa mensagem. Essa mensagem deve ser espalhada imediatamente aos 4 cantos da terra, porque o povo está dormindo. O povo não consegue ler os sinais. Jesus fala para os seus discípulos assim, vocês sabem ler o céu e dizer quando é que vai chover. Está aqui, olha, agora está ali umas nuvens. E a gente sabe dizer, já vai chover. Mas Jesus repreende os discípulos e diz, mas vocês não sabem discernir os sinais da vinda do Filho de Deus. Essa repreensão é para nós. Nós que está vivo agora, conseguimos olhar o céu e dizer, vai chover, vai fazer sol. Mas não conseguimos ver os sinais que a Bíblia deixou. Jesus disse que o início da grande tribulação é predita por sinais de guerras, rumores de guerra, de peste, terremotos em vários lugares. E está acontecendo. Ninguém está inventando, é algo que está acontecendo. Se você não vê a internet, veja. Tem muitas guerras espalhadas no mundo e 2026 será anos de guerra. Guerra entre os Estados Unidos e Venezuela, China e Taiwan, Rússia e Ucrânia, Israel e Irã e ainda tem outras. Vai chegar aqui. Acorda para ver os sinais, para que você perceba que você chegou no tempo que pensou que não chegaria. Todo mundo pensou que a igreja seria arrebatada, sumiu, todo mundo ficou, não será assim. O apóstolo Paulo fala, não será assim, antes que venha a apostasia. E o quê? E a manifestação do anticristo, olha, não tem arrebatamento agora. Vai pensando que você é melhor do que os discípulos que morreram por amor a Jesus. Vai pensando que você é melhor do que os crentes da África que estão morrendo por amor a Jesus. E o que é apostasia? Você vai ouvir agora em primeira mão algo que ninguém fala na igreja. E você tem a obrigação de espalhar essa mensagem para alertar sua família. Apostasia é porque vai vir um homem se passando por Jesus. Este homem, ele é muçulmano. No Islã ele é chamado de Isa. Isa não é Jesus, mas ele vem se passando por Jesus. E ele vai dizer que ele não é filho de Deus. Ele vai preparar o mundo para receber o anticristo. Este homem será palestino. Ele vai surgir. E o Papa que tem todo o poder de canonização de qualquer santo é quem vai apresentar ele para o mundo e vai dizer, Jesus veio reinar para nós. E o povo nunca ouviu falar desse Isa, vai acreditar que ele é Jesus. Este homem vai enganar tanta gente. Ele vai ter poder de andar sobre as águas. Ele vai ter poder de fazer a transformação de água em vinho. O poder que Jesus tinha. Mas a Bíblia fala em 2 Tessalonicenses que é o poder dado por Satanás. Ele vem se passando por Jesus, fazendo milagres, mas ele não é Jesus. Por isso que quando Jesus ressuscita, ele deixa uma prova. Tomé não acreditou na ressurreição e Jesus disse aqui, olha aqui, Tomé, as minhas mãos. Olha as marcas da crucificação. Então o nosso Jesus, ele tem as marcas da crucificação. Se vir qualquer um dizendo que é Jesus e não tem marcas da crucificação,
este é o falso profeta. Ele não é o meu Jesus. Porque a Bíblia vai dizer como será a vida dele. Jesus alerta, assim como o relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, será minha vinda com todos os santos anjos. Se esse homem não tem a marca da crucificação, não é Jesus. Se não está vindo com todos os santos anjos, não é Jesus, é o falso profeta. Espalhe essa mensagem para a igreja acordar, porque já ele vai se manifestar. Existe um homem agora na África dizendo que ele é Jesus. Ele está andando sobre as águas e tem 1 milhão de seguidores. Quanta gente nesta atualidade não sabe discernir quem é Jesus. O mundo está sendo dominado pelo espírito do anticristo, preparando o povo para acreditar que o anticristo é Deus. O anticristo não vem se passando por Jesus, ele vem se passando por Deus. O falso profeta vem se passando por Jesus. Você precisa saber disso. Se um homem comum consegue enganar milhões e milhões de pessoas, quanto mais o anticristo. Como é que eu vou saber que é esse tempo? Nós já chegamos. Jesus fala exatamente no livro de Mateus 24, que é o tempo do início da grande tribulação. Há de se levantar muitos falsos profetas e muitos falsos cristos. Nenhum desses que está aparecendo é Cristo, nenhum. Todos interessados em ser famoso e ganhar dinheiro. Cuidado para você não se enganar e se perder com o espírito do engano. Então o apóstolo Paulo está dizendo, não terá arrebatamento antes da apostasia, que é exatamente esse falso Jesus que vai trazer a apostasia. O falso Jesus vem para dizer que ele é Jesus, que está vindo reinar aqui e que ele não é filho de Deus. Satanás mentiroso enganou até essa parte do céu, vai enganar também na terra. Ele vai enviar alguém para dizer que é Jesus e que não é filho de Deus. E então as pessoas vão acreditar e vão começar a se apostatar. O que é se apostatar? É parar de adorar Jesus como filho de Deus. É por isso que veio o falso Cristo, dizendo que não é filho. Jesus é o Filho unigênito do Pai. Então nós estamos no início da grande tribulação. Estas coisas você vai ver. Aliás, nós já estamos vendo. Só pesquisa no YouTube. Tem um africano dizendo que é Jesus. Está andando sobre as águas. É mentira. Jesus não é africano, Jesus é judeu. E Jesus não vai nascer de novo. Ele vai voltar da forma que ele subiu. Da forma que vocês viram Jesus subir sobre as nuvens, voltará. Ele voltará sobre as nuvens, sobre os montes das oliveiras que fica em Israel. Ele não vai voltar na África. Ele não vai voltar no Brasil. Qualquer um que está voltando aí dizendo que é Jesus é mentiroso. É servo de Satanás. São mentirosos, querendo fama em nome de Deus. E a Bíblia fala no livro do Apocalipse, no capítulo 21, que todo lugar do mentiroso é um lago de fogo. Tem muita gente hoje usando as redes sociais para mentir em nome de Deus. O lugar deles é no lago de fogo. Cuidado para eles não te arrastar. Porque quem opera na vida deles é Satanás. E Satanás está desesperado. Ele quer tirar você de Jesus. Não deixa. Luta com toda a tua força. Está pregando aqui na praça, irmãos. Está enfrentando demônios. Porque Satanás não quer que você escute essa verdade. E eu preciso alertar você do que está a vir. Para você não ser enganado. O anticristo, ele vem do Islã. É onde adora um falso Deus. E quando chegar o tempo do reinado do anticristo, vai existir apenas a religião do Islã. Eles vão obrigar as nações a se converter ao Islã. Agora já está acontecendo na Europa. Agora o Natal
Natal do ano passado, muitos islâmicos não deixaram os cristãos comemorar o Natal. Isso é um sinal que eles querem acabar com o Natal. Por quê? É porque o Natal simboliza o nascimento do Filho de Deus. É porque o Natal simboliza o nascimento do nosso Salvador. Adoração a Jesus. E a Bíblia diz o que? Ele se levanta contra tudo que se chama Deus. É por conta disso. Não é porque Natal tem Papai Noel, é porque Natal tem Jesus. Então eles acabaram com o Natal de muita gente na Europa, na França. Olha, eles estão invadindo o mundo. Eles não querem tomar apenas Palestina, eles querem tomar a Europa, os Estados Unidos, o mundo todo. E o povo está deixando. Mas é bíblico que é necessário que assim seja, para que se cumpra a Bíblia, a profecia que está escrito, que o anticristo terá poder sobre todo o povo, sobre toda a língua e toda a nação. Como que ele vai ter poder através do povo dele, que está espalhado no mundo todo? Eles querem tomar o governo do mundo para poder, quando o anticristo chegar, eles já estão no poder. Eles já serão presidentes, já serão prefeitos, já serão governadores. E então, quando o anticristo vir dizer, ninguém vai comprar, ninguém vai vender, senão aquele que tiver a marca. Mas o anticristo, para eles é o Salvador, para nós é o anticristo, porque a Bíblia nos fala. Nós estamos em um país livre e ninguém quer saber de Jesus. Meu Deus, quando chega o povo muçulmano dizer, agora tu vai se converter ao Islã, ou então você vai morrer. Aí rapidinho que é o Islã, rapidinho que é Allah. Allah é o falso Deus. A Bíblia diz, olha, Jesus está falando, eu vim, vocês me desprezaram, mas vai vir um e vocês vão aceitar. Está falando do anticristo. Por quê? Porque com o anticristo tem um negócio. Ei, você quer me aceitar? Não tem esse negócio não. Ou você aceita ou morre. Ou você aceita ou morre. O arrebatamento é na 7ª trombeta. O anticristo começa o seu reinado na 6ª trombeta. Olha, já estão na 1ª ainda. Tem trombeta para tocar e é muito. Ainda tem muito sofrimento. Por que Deus vai permitir esse tempo? Porque a humanidade chegou em um tempo tão terrível que esqueceram de Deus.